Dores do mundo. O amor, a morte, a arte, a moral, a religião, a política, o homem e a sociedade. Índice. Introdução. Dores do mundo. O amor. E metafísica do amor. Segunda. Esboço acerca das mulheres. A morte. A arte. A moral. E o egoísmo. Segunda. A piedade. Terceira. Resignação, renúncia, ascetismo e libertação. Pensamentos diversos. A religião. A política. O homem e a sociedade. Introdução. Schopenhauer nasceu em Danzig, no dia 22 de fevereiro de 1788. Seu pai era um negociante, conhecido por sua habilidade, gênio forte, independência de caráter e amor à liberdade. Mudou-se para Hamburgo quando Arthur tinha 5 anos, porque Danzig perderá sua liberdade na anexação da Polônia em 1793. O jovem Schopenhauer, consequentemente, cresceu num ambiente de negócios e finanças e apesar de cedo ter abandonado a carreira mercantil para o qual seu pai o empurrara a ela, deixou nele sua marca nos modos um tanto bruscos, na atitude mental realista e no conhecimento do mundo e dos homens. Ela fez dele o antípoda daquele tipo de filósofo acadêmico de 4 paredes a quem ele tanto desprezava. O pai morreu, aparentemente por suas próprias mãos, em 1805. A avó, por parte de pai, morrera louca. O caráter ou vontade, diz Schopenhauer, é herdado do pai, o intelecto da mãe. 1. A mãe possuía inteligência, tornou-se uma das mais populares escritoras de seu tempo, mas tinha também muito temperamento e mau gênio. Tiveram uma vida infeliz com seu prosaico marido e quando ele morreu entregou-se ao amor livre e mudou-se para Weimar por ser um ambiente mais apropriado para este tipo de vida. Arthur Schopenhauer reagiu contra isso como Hamlet contra o segundo casamento de sua mãe, e suas brigas com sua mãe ensinaram-lhe uma grande parte daquelas meias-verdades sobre as mulheres com as quais iria permear sua filosofia. Uma das cartas dela ao filho revela o estado de coisas entre os dois. Você é insuportável e opressivo e muito difícil de se conviver. Todas suas boas qualidades são obscurecidas por seu convencimento e tornadas inúteis para o mundo porque você não pode conter sua tendência de criticar as outras pessoas. 2. Então decidiram morar separados. Ele deveria ir vê-la apenas nos dias em que estava em casa para receber os amigos e ser uma visita entre outras. Dessa forma podiam se mostrar polidos um com o outro como estranhos, em vez de se detestarem como parentes. Goethe, que gostava de Madame Schopenhauer porque ela o deixava trazer consigo sua Christiane, tornou pior a situação ao dizer à mãe que o filho se tornaria um homem muito famoso. A mãe nunca ouvirá falar em 2 gênios na mesma família. Finalmente, numa briga mais séria, a mãe empurrou escada abaixo o filho e rival, sendo que diante daquilo nosso filósofo cheio de amargor informou-a que a posteridade a conheceria somente através dele. Schopenhauer deixou Weimar pouco depois e apesar de sua mãe ter vivido mais 24 anos, ele nunca mais a viu. Byron, nascido também em 1788, parece ter passado por situação semelhante com sua mãe. Esses homens foram destinados ao pessimismo quase que pelas circunstâncias. 1. Homem Aué não conheceu o amor da mãe e o que é ainda pior, sofreu o ódio de sua mãe. Não tem motivos para ficar encantado com o mundo. Enquanto isso, Schopenhauer passará pelo ginásio e pela universidade e aprenderá mais do que o oferecido pelos currículos. Saiu de lá com uma infecção venérea que afetou seu caráter e sua filosofia. 3. Tornou-se sombrio, cínico e desconfiado. Era obcecado por temores e visões sinistras. Mantinha os cachimbos trancados a cadeado, nunca entregou o pescoço na valha de um barbeiro e dormia com pistolas carregadas ao lado da cama, presumivelmente para a conveniência do assaltante. Não suportava barulho. Tenho de há muito a opinião, escreve ele, que a quantidade de ruído que alguém pode suportar sem se perturbar está na proporção inversa de sua capacidade mental e, consequentemente, pode ser tomada como medida razoavelmente justa da mesma. O ruído é uma torturava para todas as pessoas intelectuais. Essa superabundante demonstração de vitalidade, que toma a forma de bater as coisas, dar marteladas e atirar objetos de um lado para outro, tem sido, para mim, um tormento diário durante toda a minha vida. 4. Ele possuía um sentido quase que
Paranoico de grandeza não reconhecida, não alcançando a fama e o sucesso, voltou-se para dentro de si mesmo e roía sua própria alma. Não tinha mãe, nem esposa, nem filhos, nem país. Estava inteiramente sozinho, sem um único amigo e entre um só e nenhum a uma distância infinita. 5. Mais ainda do que Goethe era ele. Um mundo como vontade e representação. Londres, 1883, 3. 300. 2. Em Wallace, Vida de Schopenhauer, Londres, sem data, p. 59. 33. Vídeo Wallace, 92. 4. Mundo como vontade e representação, segunda, 199, Ensaios do Ruído. 5. Nietzsche, Schopenhauer como educador, Londres, 1910, p. 122. Imune às febres nacionalistas de sua época. Em 1813 ficou tão dominado pela influência do entusiasmo de Fichte por uma guerra de liberação contra Napoleão que pensou em se apresentar como voluntário e até comprou armas. Mas a prudência o apanhou a tempo. Argumentou que Napoleão, afinal de contas, apenas dava livre expansão àquela autoafirmação e àquele apetite de vida intensa que os mortais comuns sentem, mas por força de circunstâncias são obrigados a disfarçar. Em vez de partir para a guerra, foi para o campo e escreveu uma tese de doutorado de filosofia. Após essa dissertação sobre a quádrupla razão do princípio de razão suficiente, 1813. 2. Schopenhauer dedicou todo o seu tempo e devotou todas suas forças ao livro que seria sua obra-prima, O Mundo como Vontade e Representação. Enviou o manuscrito ao editor com os maiores elogios. Ali, dizia ele, não estava uma simples reformulação de ideias velhas, mas sim uma altamente coerente estrutura de pensamento original, claramente inteligível, vigorosa e não sem beleza, um livro que, dali em diante, seria fonte e motivo para uma centena de outros livros. 3. Sendo que tudo o que disse era atrozmente egoísta e inteiramente verdadeiro. Muitos anos depois, Schopenhauer estava tão certo de ter dado solução aos problemas principais da filosofia que pensou em mandar cinzelar em seu anel de sinete uma imagem da esfinge atirando-se ao abismo, como prometera fazer quando seus enigmas fossem solucionados. No entanto, o livro quase não atraiu atenção. O mundo estava pobre e exausto demais para ler o que se dizia sobre sua pobreza e exaustão. 16 anos após sua publicação, Schopenhauer foi informado de que a maior parte da edição fora vendida como papel velho. Em seu ensaio sobre a fama, na sabedoria da vida, ele cita, numa evidente alusão à sua obra-prima, 2 comentários de Lichtenberger. Trabalhos como esse são como um espelho. Se um burro se mirar nele, não se pode esperar que a imagem refletida seja a de um anjo, e quando uma cabeça e um livro têm uma colisão e um deles ressoa como oco, será que é sempre o livro? Schopenhauer prossegue num tom de vaidade ferida. Quanto mais um homem pertence à posteridade, em outras palavras, à humanidade em geral, tanto mais estranho é ele aos seus contemporâneos, pois não se destinando o livro a eles por essa condição como tal, mas apenas por fazerem parte da humanidade em geral, não é encontrado em seus trabalhos nem um pouco daquele colorido local familiar que lhe serviria de atrativo. E depois tornar-se tão eloquente como a raposa da fábula. Sentiria-se envaidecido um músico com os aplausos calorosos de uma plateia se soubessem que eram quase todos surdos e que para ocultar sua enfermidade vira 1 ou 2 pessoas aplaudindo. E o que diria ele se descobrisse que essas 1 ou 2 pessoas haviam frequentemente aceito subornos para garantir aplausos os mais calorosos para o pior artista? Em alguns homens o egotismo é uma compensação para a ausência de fama, em outros, o egotismo presta uma generosa cooperação à sua presença. Schopenhauer colocou-se tão completamente neste livro que suas obras posteriores não são senão comentários do mesmo, tornou-se talmudista de seu próprio Tora, exegeta de suas próprias jeremiadas. Em 1836 publicou um ensaio, Da Vontade na Natureza, que até certo ponto foi incorporado à edição aumentada de O Mundo como Vontade e Representação que surgiu em 1844. Em 1841 veio o trabalho Os 2 Problemas Básicos da Ética, e em 1851 apareceram 2 substanciais volumes Parerga e Paralipomena, literalmente acessórios e remanescentes que foram traduzidos para o inglês como Essays.
Por esse último, que é a sua obra de mais fácil leitura, e que é repleta de sabedoria e espírito, Schopenhauer recebeu, como remuneração total, 10 exemplares grátis. O otimismo fica um tanto difícil nessas circunstâncias. Apenas uma aventura perturbou a monotonia de sua laboriosa reclusão depois de haver deixado. Wallace. Artigo Schopenhauer na Enciclopédia Britânica. 2. Schopenhauer insiste, sem motivo suficiente para tanto e quase que a ponto de técnica de venda, em que esse livro tem que ser lido para que se possa compreender o mundo como vontade e representação. O leitor, no entanto, poderá se contentar em ficar sabendo que o princípio da razão suficiente é a lei da causa e efeito de 4 formas. 1. Lógica, como a determinação da conclusão pelas premissas. 2. Física, como a determinação do efeito pela causa. 3. Matemática, como a determinação da estrutura pelas leis da matemática e da mecânica. E 4. Moral, como a determinação da conduta pelo caráter. 3. Em Wallace. Vida de Schopenhauer, p. 107. Weiner. Ele tinha a esperança de ter uma oportunidade de apresentar sua filosofia em uma das grandes universidades da Alemanha. Essa oportunidade apareceu em 1822, quando foi convidado a ir para Berlim como docente, privado-docente. Ele de propósito escolheu para suas conferências as horas exatas em que o então todo-poderoso Hegel dava suas aulas. Schopenhauer confiava em que os estudantes encarariam a ele e a Hegel com os olhos da posteridade. Mas os estudantes não podiam se antecipar tanto e Schopenhauer viu-se falando diante de cadeiras vazias. Pediu então demissão e vingou-se com amargas diatribes contra Hegel que prejudicam as últimas edições de sua obra-prima. Em 1831 espalhou-se em Berlim uma epidemia de cólera. Tanto Hegel como Schopenhauer fugiram. Porém Hegel voltou prematuramente, apanhou a infecção e morreu em poucos dias. Schopenhauer não se deteve até chegar a Frankfurt, onde passou o restante de seus 72 anos. Sendo um pessimista sensato, ele evitou aquela armadilha de otimistas, a tentativa de ganhar a vida escrevendo. Ele havia herdado uma participação na firma de seu pai e vivia, com um conforto razoável, da renda que isso lhe dava. Investiu seu dinheiro contínuo que não ficava muito bem num filósofo, quando uma companhia da qual possuía ações faliu e os outros credores concordaram. Com um acerto de 70%, Schopenhauer lutou para conseguir pagamento integral e saiu vencedor. Ele tinha o suficiente para alugar 2 aposentos numa pensão e lá viveu os últimos 30 anos de sua vida, tendo por companheiro apenas um cachorro. Ele chamava o pequeno Popgli de Atma, o termo bramânico para a alma do mundo, mas os brincalhões da cidade o chamavam de o jovem. Schopenhauer fazia suas refeições, normalmente, no hotel inglês. Antes do início de cada refeição, colocava sempre uma moeda de ouro na mesa, diante dele, e ao fim guardava-a de volta no bolso. Foi certamente algum garçom indignado que por fim lhe perguntou o significado daquele invariável cerimonial. Schopenhauer respondeu que era uma aposta silenciosa que fazia consigo mesmo, comprometendo-se ele a depositar a moeda na caixa dos pobres no primeiro dia que os oficiais ingleses, também fregueses de lá, falassem de alguma coisa que não fosse cavalos, mulheres ou cachorros. 1. As universidades ignoravam a ele e a seus livros, como que para comprovar que todos progressos em filosofia são feitos fora dos muros acadêmicos. Nada, diz Nietzsche, ofendia tanto aos sábios alemães como Schopenhauer ser tão dissemelhante a eles. Mas ele aprenderá a ter paciência, estava certo de que, ainda que tardio, viria o reconhecimento. E por fim, lentamente, ele veio. Homens da classe média, advogados, médicos, negociantes, encontraram nele uma filosofia que lhes oferecia não um mero jargão de realidades metafísicas, mas sim um estudo inteligível dos fenômenos da vida real. Uma Europa desiludida com os ideais e esforços de 1848, voltou-se quase que com aclamações para essa filosofia que interpretara o desespero de 1815. O ataque da ciência sobre a teologia, a denúncia socialista da pobreza e da guerra, a tensão biológica na luta pela sobrevivência. Todos esses fatores foram de auxílio para que Schopenhauer atingisse finalmente a fama. Ainda não estava velho demais para gozar essa popularidade. Lia com avidez todos os artigos
que apareciam sobre ele, pedia a seus amigos que lhe enviassem qualquer comentário impresso que encontrassem, ele mesmo pagaria o porte. Em 1854, Wagner lhe mandou uma cópia do Der Ring des Nibelungen, com uma palavra de apreciação favorável à filosofia da música de Schopenhauer. Assim o grande pessimista tornou-se quase um otimista em sua velhice, tocava assiduamente a flauta. Após o jantar e agradecia ao tempo por tê-lo libertado dos ardores da mocidade. Vinha gente do mundo todo para vê-lo e no seu 70º aniversário, em 1858, choveram sobre ele congratulações de toda parte e de todos os continentes. O que sucedeu veio bem a tempo, pois teve apenas mais 2 anos de vida. Em 21 de setembro de 1860, sentou-se sozinho à mesa do café, aparentemente bem. 1 hora depois a dona da casa encontrou-o ainda sentado diante da mesa, já morto. Dores do mundo. Só a dor é positiva, tormentos da existência, o nada preferível à vida, o fim da filosofia não. É consolar, o otimismo insustentável de Leibniz, pecado original, o mundo, um lugar de penitência. Wallace, 171. Se a nossa existência não tem por fim imediato a dor, pode dizer-se que não tem razão alguma de ser no mundo. Porque é absurdo admitir que a dor sem fim, que nasce da miséria inerente à vida e enche o mundo, seja apenas um puro acidente, e não o próprio fim. Cada desgraça particular parece, certo, uma exceção, mas a desgraça geral é a regra. Assim como um regato corre sem ímpetos, enquanto não encontra obstáculos, do mesmo modo, na natureza humana, como na natureza animal, a vida corre inconsciente e descuidosa, quando coisa alguma se lhe opõe à vontade. Se a atenção desperta, é porque a vontade não era livre e se produziu algum choque. Tudo que se ergue em frente da nossa vontade, tudo que a contraria ou lhe resiste. Isto é, tudo que há de desagradável e de doloroso, sentimos-lo ato contínuo e muito nitidamente. Não atentamos na saúde geral do nosso corpo, mas notamos o ponto ligeiro onde o sapato nos molesta. Não apreciamos o conjunto próspero dos nossos negócios, e só pensamos numa ninharia insignificante que nos desgosta. O bem-estar e a felicidade são, portanto, negativos, só a dor é positiva. Não conheço nada mais absurdo que a maior parte dos sistemas metafísicos, que explicam o mal como uma coisa negativa. Só ele, pelo contrário, é positivo, visto que se faz sentir. O bem, a felicidade, a satisfação são negativos, porque não fazem senão suprimir um desejo e terminar um desgosto. Acrescente-se a isto que em geral achamos as alegrias abaixo da nossa expectativa, ao passo que as dores a excedem grandemente. Se quereis no momento esclarecer-vos a este respeito, e saber se o prazer é superior ao desgosto, ou se apenas se compensam, comparai a impressão do animal que devora outro, com a impressão do que é devorado. A mais eficaz consolação em toda desgraça, em todo sofrimento, é voltar os olhos para aqueles que são ainda mais desgraçados do que nós. Este remédio encontra-se ao alcance de todos. Mas que resulta daí para o conjunto? Semelhantes aos carneiros que saltam no prado, enquanto, com o olhar, o carniceiro faz a sua escolha no meio do rebanho, não sabemos, nos nossos dias felizes, que desastre o destino nos prepara. Precisamente a essa hora, doença, perseguição, ruína, mutilação, cegueira, loucura, etc. Tudo que procuramos colher resiste-nos. Tudo tem uma vontade hostil que é preciso vencer. Na vida dos povos, a história só nos aponta guerras e sedições. Os anos de paz não passam de curtos intervalos de entreatos, uma vez por acaso. E da mesma maneira a vida do homem é um combate perpétuo, não só contra males abstratos, a miséria ou o aborrecimento, mas também contra os outros homens. Em toda parte se encontra um adversário. A vida é uma guerra sem tréguas, e morre-se com as armas na mão. Ao tormento da existência vem ainda juntar-se a rapidez do tempo, que nos inquieta, que nos não deixa respirar, e se conserva atrás de cada um de nós como um vigia dos forçados de chicote em punho. Poupa apenas aqueles que entregou ao aborrecimento. Portanto, assim como nosso corpo rebentaria se estivesse sujeito à pressão da atmosfera, do mesmo modo se o peso da miséria, do desgosto, dos reveses e dos vãos esforços fosse banido da vida do homem, o excesso da sua arrogância seria tão desmedido, que o faria em bocados ou pelo menos o conduziria à insânia mais desordenada e até à loucura furiosa.
Em todo o tempo, cada um precisa ter um certo número de cuidados, de dores ou de miséria, do mesmo modo que o navio carece de lastro para se manter em equilíbrio e andar direito. Trabalho, tormento, desgosto e miséria, tal é sem dúvida durante a vida inteira o quinhão de quase todos os homens. Mas se todos os desejos, apenas formados, fossem imediatamente realizados, com que se preencheria a vida humana, em que se empregaria o tempo? Coloque-se esta raça num país de fadas, onde tudo cresceria espontaneamente, onde as calhandras voariam já assadas ao alcance de todas as bocas, onde todos encontrariam sem dificuldade a sua amada e a obteriam mais facilmente possível. Ver-se-ia então os homens morrerem de tédio, ou enforcarem-se, outros disputarem, matarem-se, e causarem-se mutuamente mais sofrimentos do que a natureza agora lhes impõe. Assim, para semelhante raça, nenhum outro teatro, nenhuma outra existência conviriam. Na primeira mocidade, somos colocados em face do destino que se vai abrir diante de nós. Como as crianças em frente do pano de um teatro, na expectativa alegre e impaciente das coisas que vão passar-se em cena, é uma felicidade não podermos saber nada de antemão. Aos olhos daquele que sabe o que realmente se vai passar, as crianças são inocentes culpados condenados não à morte mas à vida, e que todavia não conhecem ainda o conteúdo da sua sentença. Nem por isso todos deixam de ter o desejo de chegar a uma idade avançada, isto é, a um estado que se poderia exprimir deste modo. Hoje é mau, e cada dia o será mais, até que chegue o pior de todos. Quando se representa, tanto quanto é possível fazê-lo de uma maneira aproximada, a soma de miséria, de dor e de sofrimentos de todas as espécies que o sol ilumina no seu curso, deve-se concordar que valeria muito mais que esse astro tivesse o mesmo poder na Terra para fazer surgir o fenômeno da vida que tem na Lua, e seria preferível que a superfície da Terra como a da Lua se mantivesse ainda no estado de cristal. Pode ainda considerar-se a nossa vida como um episódio que perturba inutilmente a beatitude e o repouso do nada. Seja como for, aquele para quem a existência é quase suportável, à medida que avança em idade, tem uma consciência cada vez mais clara de que ela é em todas as coisas desapontemente, a cheia. Em outros termos, que ela possui o caráter de uma grande mistificação, para não dizer de um logro. Alguém que tenha sobrevivido a 2 ou 3 gerações encontra-se na mesma disposição de espírito que um espectador que, sentado numa barraca de saltimbancos na feira, vê as mesmas farsas repetidas 2 ou 3 vezes sem interrupção. É que as coisas estavam calculadas para uma única representação e já não fazem nenhum efeito, uma vez dissipadas a ilusão e a novidade. Perder-se-ia a cabeça, se observasse a prodigalidade das disposições tomadas, essas estrelas fixas que brilham inumeráveis no espaço infinito, e não têm outro fim senão iluminar mundos, teatros da miséria e dos gemidos, mundos que, no mais feliz dos casos, só produzem o tédio, pelo menos a apreciarmos a amostra que nos é conhecida. Ninguém é verdadeiramente digno de inveja, e quantos são para lastimar? A vida é uma tarefa que devemos desempenhar laboriosamente, e neste sentido, a palavra defunctos é uma bela expressão. Imagine-se por um instante que o ato da geração não era nem uma necessidade nenhuma voluptuosidade, mas um caso de pura reflexão e de razão. A espécie humana subsistiria ainda? Não. Sentiriam todos bastante piedade pela geração futura, para lhe poupar o peso da existência, ou, pelo menos, não hesitariam em impor-lhe a sangue frio? O mundo é o inferno, e os homens dividem-se em almas atormentadas e em diabos atormentadores. Certamente ainda terei de ouvir dizer que a minha filosofia carece de consolação, e isso simplesmente porque digo a verdade, enquanto todos gostam de ouvir dizer, o Senhor Deus fez bem tudo quanto fez. Ide à igreja e deixai os filósofos em paz. Pelo menos não exijam que eles ajustem as suas doutrinas ao vosso catecismo. É o que fazem os indigentes e os filosofastros. A esses podem-se encomendar doutrinas ao gosto de cada um. Perturbar o otimismo obrigado dos professores de filosofia é tão fácil como agradável. Brahma produz o mundo por uma espécie de pecado ou desvario, e permanece ele próprio no mundo para expiar esse pecado até estar redimido. Muito bem. No budismo, o mundo nasce em seguida uma perturbação inexplicável, que se produz após um longo repouso nessa claridade do céu, nessa beatitude serena, chamada nirvana, que será reconquistada pela penitência. É como que uma
Espécie de fatalidade que se deve compreender no fundo de um sentido moral, ainda que essa explicação tenha uma analogia e uma imagem exatamente correspondente na natureza pela formação inexplicável do mundo primitivo, vasta nebulosa donde surgirá um sol. Mas os erros morais tornam mesmo o mundo físico gradualmente pior e sempre pior, até ter tomado a sua triste forma atual. Para os gregos o mundo e os deuses eram a obra de uma necessidade insondável. Esta explicação é suportável, porque nos satisfaz provisoriamente. Ormus vive em guerra com a rima. Isto ainda se pode admitir. Mas um Deus como esse Jeová, que anime causa, por seu bel prazer, e muito voluntariamente produz este mundo de miséria e de lamentações, e que ainda se felicita e se aplaude, é que é demasiado forte. Consideremos, portanto, nesse ponto de vista, a religião dos judeus como a última entre as doutrinas religiosas dos povos civilizados, o que concorda perfeitamente com o fato de ser ela também a única que não tem absolutamente nenhum vestígio de imortalidade. Ainda mesmo que a demonstração de Leibniz fosse verdadeira, embora se admitisse que entre os mundos possíveis este é sempre o melhor, essa demonstração não daria ainda nenhuma Teocideia. Porque o Criador não só criou o mundo, mas também a própria possibilidade, portanto, devia ter tornado possível um mundo melhor. A miséria, que alastra por este mundo, protesta demasiado alto contra a hipótese de uma obra perfeita devido a um ser absolutamente sábio, absolutamente bom, e também todo-poderoso, e, de outra parte, a imperfeição evidente e mesmo a burlesca caricatura do mais acabado dos fenômenos da criação, o homem, são de uma evidência demasiado sensível. Há aí uma dissonância que se não pode resolver. As dores e as misérias são, pelo contrário, outras tantas provas em apoio, quando consideramos o mundo como a obra da nossa própria culpa, e portanto como uma coisa que não podia ser melhor. Ao passo que na primeira hipótese, a miséria do mundo se torna uma acusação amarga contra o Criador e dá margem aos sarcasmos. No segundo caso aparece como uma acusação contra o nosso ser e a nossa vontade, bem própria para nos humilhar. Conduz-nos a este profundo pensamento que viemos ao mundo já viciados como os filhos de pais gastos pelos desregramentos, e que se a nossa existência é de tal modo miserável, e tem por desenlace a morte, é porque temos continuamente essa culpa a expiar. De um modo geral não há nada mais certo, é a pesada culpa do mundo que causa os grandes e inúmeros sofrimentos a que somos votados, e entendemos esta relação no sentido metafísico e não no físico e empírico. Assim a história do pecado original reconcilia-me com o Antigo Testamento, é mesmo a meus olhos a única verdade metafísica do livro, embora aí se apresente sob o véu da alegoria. Porque a nossa existência assemelhasse perfeitamente à consequência de uma falta e de um desejo culpado. Quereis ter sempre ao alcance da mão uma bússola segura a fim de vos orientar na vida e de a encarar incessantemente sob o seu verdadeiro prisma. Habituai-vos a considerar este mundo como um lugar de penitência, como uma colônia penitenciária, como lhe chamaram já os mais antigos filósofos. Klein, Alex, Strom, L3, C3, P399, e alguns padres da Igreja. Augustin, de Civit, Dei, LX, 23. A sabedoria de todos os tempos, o brahmanismo, o budismo, Empédocles e Pitágoras confirmaram este modo de ver. Cícero, Fragmenta de Filosofia, volume 12, p. 316, edição BIP, conta que os sábios antigos na iniciação dos mistérios ensinavam, nos obe aliqua celera suscepta in vita superiore, poenarum luendarum causa natus esse. Vanini, que acharam mais cômodo queimar que refutar, exprime essa ideia da maneira mais enérgica, quando diz, tot, tantisque homo repletus miseris, ut si Christianae religione non repugnaret, dicere auderem, sit semones dantur, ipsi, in hominum corpora transmigrantes, celeris paenas lum, de admirandis naturse arcanis, dial. LP 353. Mas, mesmo no puro cristianismo bem compreendido, a nossa existência é considerada como a consequência de uma falta, de uma queda. Se nos familiarizarmos com esta ideia, não esperaremos da vida senão o que ela pode dar e longe de considerarmos as suas contradições, sofrimentos, tormentos, misérias grandes ou pequenas, como uma coisa inesperada, contrária às regras, achá-los-emos perfeitamente naturais,
sabendo bem que na terra cada um sofre a pena da sua existência, e cada um a seu modo. Entre os males de um estabelecimento penitenciário, o menor não é a sociedade que nele se encontra. O que a sociedade dos homens vale, sabem-no aqueles que mereceriam outra melhor, sem que seja necessário que eu o diga. Uma bela alma, um gênio, podem por vezes experimentar aí os sentimentos de um nobre prisioneiro do Estado que se encontra nas galés rodeado de celerados vulgares, e como ele procuram isolar-se. Em geral, porém, esta ideia sobre o mundo torna-nos aptos a ver sem surpresa, e ainda mais, sem indignação, o que se chama as imperfeições, isto é, a miserável constituição intelectual e moral da maior parte dos homens que a sua própria fisionomia nos revela. A convicção de que o mundo e por conseguinte o homem são tais que não deveriam existir, de molde que nos deve encher de indulgência uns pelos outros, que se pode esperar, de fato, de uma tal espécie de seres. Penso às vezes que a maneira mais convincente dos homens se cumprir mentarem em vez de ser senhor, sir etc., poderia ser companheiro de sofrimentos, soci malorum, companheiro de misérias, my fellow sufferer. Por muito original que isto pareça, a expressão é, contudo fundada, lança sobre o próximo a luz mais verdadeira, e lembra a necessidade da tolerância, da paciência, da indulgência, do amor do próximo, sem o que ninguém pode passar, e de que, portanto, todos são devedores. Segunda, desilusões, vãs promessas de felicidade, dores sem tréguas e sem descanso, metamorfoses do sofrimento, a miséria e o tédio. A vida é um espetáculo tragicômico, sob o reino do acaso e do erro. O inferno de Dante e o inferno do mundo, último alvo e último naufrágio. Enquanto a primeira metade da vida é apenas uma infatigável aspiração de felicidade, a segunda metade, pelo contrário, é dominada por um sentimento doloroso de receio, porque se acaba por perceber mais ou menos claramente que toda felicidade não passa de quimera, que só o sofrimento é real. Por isso os espíritos sensatos visam menos aos prazeres do que a uma ausência de desgostos, a um estado de algum modo invulnerável. Nos meus anos de mocidade, uma campanhada à porta causava-me alegria porque pensava, bom, é qualquer coisa que sucede. Mas, tarde, experimentado pela vida, esse mesmo ruído despertava-me um sentimento vizinho do medo. Dizia de mim para mim, que sucederá? Na velhice as paixões e os desejos extinguem-se uns após outros, à medida que os objetos dessas paixões se tornam indiferentes, a sensibilidade diminui, a força da imaginação torna-se sempre mais fraca, as imagens empalidecem, as impressões já não aderem, passam sem deixar vestígios, os dias decorrem cada vez mais rápidos, os acontecimentos perdem a sua importância, tudo se descolora. O homem acabrunhado pela idade passeia cambaleando ou repousa um canto, não sendo mais do que a sombra, o fantasma do seu ser passado. Vem a morte, que lhe resta para destruir. Um dia a sonolência muda-se em último sono e os seus sonhos já inquietavam Hamlet no célebre monólogo. Creio que desde esse momento sonhamos. Todo o homem que despertou dos primeiros sonhos da mocidade, que tem em consideração a sua própria experiência e a dos outros, que estudou a história do passado e a da sua época, se quaisquer preconceitos demasiado arraigados não lhe perturbam o espírito, acabará por chegar à conclusão de que este mundo dos homens é o reino do acaso e do erro, que o dominam e o governam. A seu modo sem piedade alguma, auxiliados pela loucura e pela maldade, que não cessam de brandir o chicote. Por isso o que há de melhor entre os homens só aparece após grandes esforços. Qualquer inspiração nobre e sensata dificilmente encontra ocasião de se mostrar, de proceder, de se fazer ouvir. Ao passo que o absurdo e a falsidade no domínio das ideias, a banalidade e a vulgaridade nas regiões da arte, a malícia e a velhacaria na vida prática, reinam sem partilha, e quase sem interrupção. Não há pensamento, obra excelente que não seja uma exceção, um caso imprevisto, singular, incrível, perfeitamente isolado, como um aerólito produzido por uma ordem de coisas diferente daquela que nos governa. Com respeito a cada um em particular, a história de uma existência é sempre a história de um sofrimento, porque toda carreira percorrida é uma série ininterrupta de reveses e de desgraças, que cada um procura ocultar porque sabe que longe de inspirar aos outros simpatia ou piedade, dá-lhes enorme satisfação, de tal modo se comprazem em pensar nos desgostos alheios a que
escapam naquele momento. É raro que um homem no fim da vida, sendo ao mesmo tempo sincero e ponderado, deseje recomeçar o caminho, e não prefira infinitamente o nada absoluto. Não há nada fixo na vida fugitiva, nem dor infinita, nem alegria eterna, nem impressão permanente, nem entusiasmo duradouro, nem resolução elevada que possa durar toda a vida. Tudo se dissolve na torrente dos anos. Os minutos, os inumeráveis átomos de pequenas coisas, fragmentos de cada uma das nossas ações, são os vermes roedores que devastam tudo quanto é grande e ousado. Nada se toma a sério na vida humana, o pó não vale esse trabalho. Devemos considerar a vida como uma mentira contínua, tanto nas coisas pequenas como nas grandes. Prometeu? Não cumpre a promessa, a não ser para mostrar quanto desejo era pouco desejável. Tão depressa é a esperança que nos ilude, como a coisa com que contávamos. Se nos deu, foi só para nos tornar a tirar. A magia da distância apresenta-nos paraísos, que desaparecem como visões, logo que nos deixamos seduzir. A felicidade, portanto, está sempre no futuro ou no passado, e o presente é como uma pequena nuvem sombria que o vento impele sobre a planície cheia de sol. Diante dela, atrás dela, tudo é luminoso, só ela projeta sempre uma sombra. O homem só vive no presente, que foge irresistivelmente para o passado e afunda-se na morte. Salvo as consequências que podem refletir-se no presente, e que são a obra dos seus atos e da sua vontade, a sua vida de ontem acha-se completamente morta, extinta. Deveria, portanto, ser-lhe indiferente a razão que esse passado fosse feito de gozos ou de tristezas. O presente foge-lhe, e transforma-se incessantemente no passado. O futuro é absolutamente incerto e sem duração. E assim como sob o ponto de vista físico o andar não é mais do que uma queda sempre evitada, da mesma maneira a vida do corpo é a morte sempre suspensa, uma morte adiada, e a atividade do nosso espírito um tédio sempre combatido. É preciso, enfim, que a morte triunfe, pois lhe pertencemos pelo próprio fato do nosso nascimento, e ela não faz senão brincar com a presa antes de a devorar. É deste modo que seguimos o curso da nossa existência, com interesse extraordinário, com 1000 cuidados, 1000 precauções, durante todo o tempo possível, como se sopra uma bola de sabão, aplicando-nos a enchê-lo mais que podemos e durante muito tempo, não obstante a certeza que temos de que ela acabará por rebentar. A vida não se apresenta de modo algum como um mimo que nos é dado gozar, mas antes como um dever, uma tarefa que tem de se cumprir à força de trabalho. Daí resulta, tanto nas grandes como nas pequenas coisas, uma miséria geral, um trabalho sem descanso, uma concorrência sem tréguas, um combate sem fim, uma atividade imposta com uma tensão extrema de todas as forças do corpo e do espírito. Milhões de homens, reunidos em nações, concorrem para o bem público. Procedendo assim cada indivíduo em seu próprio interesse, caem, porém, milhares de vítimas para a salvação comum. Umas vezes são preconceitos insensatos, outras uma política sutil que excitam os povos à guerra, urde que o suor e o sangue da grande massa corram em abundância para levar a bom fim às fantasias de alguns, ou para expiar as suas faltas. Em tempo de paz, a indústria e o comércio prosperam, as invenções operam maravilhas, os navios sulcam os mares e transportam coisas deliciosas de todas as partes do mundo, as ondas tragam milhares de homens. Tudo está em movimento, uns meditam, outros procedem, o tumulto é indescritível. Mas qual é o alvo de tantos esforços? Manter durante um curto espaço de tempo entes efêmeros e atormentados, mantê-los no caso mais favorável em uma miséria suportável e uma ausência de dor relativa que o tédio logo aproveita, depois a reprodução dessa raça e a renovação do seu curso habitual. Os esforços sem tréguas para banir o sofrimento só têm o resultado de o fazer mudar de figura. Na origem aparece sob a forma da necessidade, do cuidado pelas coisas materiais da vida. Conseguindo-se, à custa de penas, expulsar a dor sob esse aspecto, logo se transforma e toma 1000 formas diferentes, segundo as idades e as circunstâncias. É o instinto sexual, o amor apaixonado, o ciúme, a inveja, o ódio, a ambição, o medo, a avareza, a doença, etc., etc. Se não encontra outro acesso livre, toma o manto triste e pardo do tédio da sociedade, e então, para combater, é preciso forjar armas. Logrando-se expulsá-la, não sem combate, volta às suas antigas metamorfoses, e a dança
Recomeça. O que ocupa todos os vivos e os conserva em contínua atividade é a necessidade de assegurar a existência. Mas feito isto, não sabem que mais hão de fazer. Assim, o segundo esforço dos homens é aliviar o peso da vida, torná-lo insensível, matar o tempo, isto é, fugir ao aborrecimento. Vemo-los. Logo que se livram de toda miséria material e moral, logo que sacudiram dos ombros todos os fardos, tomarem sobre eles mesmos o peso da existência, e considerarem como um ganho toda a hora que têm conseguido passar, ainda que no fundo ela seja tirada dessa existência, que se esforçam por prolongar. Com tanto zelo. O aborrecimento não é um mal para desdenhar, que desespero faz transparecer no rosto. Faz com que os homens, que se amam tão pouco uns aos outros, se procurem com todo o entusiasmo. É a origem do instinto social. O Estado considera-o como uma calamidade pública, e por prudência toma medidas para o combater. Este flagelo, que não é menor que o seu extremo oposto, a fome, pode impelir os homens a todos os desvarios. O povo precisa panem e circenses. O rude sistema penitenciário de Filadélfia, fundado sobre o isolamento e a inatividade, faz do aborrecimento um instrumento de suplício tão terrível, que mais de um condenado tem recorrido ao suicídio para lhe fugir. Se a miséria é o aguilhão perpétuo para o povo, o tédio é-o igualmente para os ricos. Na vida civil, o domingo representa o aborrecimento, e os 6 dias da semana a miséria. A vida do homem oscila, como uma pêndula, entre a dor e o tédio. Tais são na realidade os seus 2 últimos elementos. Os homens tiveram que exprimir esta ideia de um modo singular, depois de haverem feito do inferno lugar de todos os tormentos e de todos os sofrimentos, que ficou para o céu justamente o aborrecimento. O homem é o mais necessitado de todos os seres, não tem mais do que vontade, desejos encarnados, um composto de 1000 necessidades. E assim vive na terra, abandonado a si próprio, incerto de tudo que não seja miséria e a necessidade que o oprime. Através das exigências imperiosas, todos os dias renovadas, o cuidado da existência preenche a vida humana. Ao mesmo tempo, atormenta um segundo instinto, o de perpetuar a sua raça. Ameaçado por todos os lados pelos perigos mais diversos, tem que usar de uma prudência sempre vigilante para lhes escapar. Com passo inquieto, lançando em volta olhares cheios de angústia, segue o seu caminho lutando com os acasos, com os inimigos sem número. Assim como caminharia através dos desertos selvagens, assim segue em plena vida civilizada. Para ele, não existe a segurança. Lucru, 2:15. A vida é um mar cheio de escolhos e de turbilhões que o homem só evita à força de prudência e de cuidados, embora saiba que mesmo que consiga escapar-lhes com perícia e esforços, não pode. Contudo, à medida que avança, retardar o grande, o total, o inevitável naufrágio, a morte que parece correr-lhe ao encontro. É esse o fim supremo de tão laboriosa navegação, para ele infinitamente pior que todos os escolhos a que escapou. Sentimos a dor, mas não a ausência da dor. Sentimos a inquietação, mas não a ausência da inquietação, o temor, mas não a segurança. Sentimos o desejo e o anelo, como sentimos a fome e a sede, mas apenas satisfeitos, tudo acaba, assim como o bocado que, uma vez engolido, deixa de existir. Para a nossa sensação. Enquanto possuímos os 3 maiores bens da vida, saúde, mocidade e liberdade, não temos consciência deles, e só os apreciamos depois de os havermos perdido, porque esses também são bens negativos. Só notamos os dias felizes da nossa vida passada depois de darem lugar aos dias de tristeza. À medida que os nossos prazeres aumentam, tornam-nos cada vez mais insensíveis. O hábito não é já um prazer. Por isso mesmo a nossa faculdade de sofrer é mais viva. Todo o hábito suprimido causa um sentimento doloroso. As horas correm tanto mais rápidas quanto mais agradáveis. São tanto mais demoradas quanto mais tristes, porque o gozo não é positivo, mas sim a dor, cuja presença se faz sentir. O aborrecimento dá-nos a noção do tempo, a distração tira-a. O que prova que a nossa existência é tanto mais feliz quanto menos a sentimos, de onde se segue que mais vale ver-nos livres dela. Não se poderia absolutamente imaginar uma grande e viva alegria, se esta não sucedesse a uma grande miséria, porque nada há que possa atingir um estado de alegria serena e durável. O mais
que se consegue é distrair, satisfazer a vaidade. É por este motivo que todos os poetas são obrigados a colocar os seus heróis em situações cheias de ansiedades e de tormentos, a fim de os livrarem delas. Drama e poesia épica só nos mostram homens que lutam, que sofrem mil torturas, e cada romance oferece-nos em espetáculos espasmos e as convulsões do pobre coração humano. Voltaire, o feliz. Voltaire, que tão favorecido foi pela natureza, pensa como eu, quando diz: a felicidade não passa de um sonho, só a dor é real, e acrescenta: há 80 anos que o experimento. Não sei fazer outra coisa senão resignar-me, e dizer a mim mesmo que as moscas nasceram para serem comidas pelas aranhas, e os homens para serem devorados pelos pesares. A vida de cada homem, vista de longe e de alto, no seu conjunto e nas fases mais salientes, apresenta-nos sempre um espetáculo trágico, mas se a analisarmos nas suas minúcias, tem o caráter de uma comédia: o decurso e o tormento do dia, a incessante inquietação do momento, os desejos e os receios da semana, as desgraças de cada hora, sob a ação do acaso que procura sempre mistificar-nos. São outras tantas cenas de comédia. Mas as aspirações iludidas, os esforços baldados, as esperanças que o destino esmaga implacavelmente, os erros funestos da vida inteira, com os sofrimentos que se acumulam e a morte no último ato, eis a eterna tragédia. Parece que o destino quis juntar a irrisão ao desespero da nossa existência, quando encheu a nossa vida com todos os infortúnios da tragédia, sem que possamos sequer sustentar a dignidade das personagens trágicas. Longe disso, na ampla particularidade da vida, representamos inevitavelmente o mesquinho papel de cômicos. É verdadeiramente incrível como a existência da maior parte dos homens é insignificante e destituída de interesse vista exteriormente, e como é surda e obscura sentida interiormente. Consta apenas de tormentos, aspirações impossíveis, é o andar cambaleante de um homem que sonha através as 4 épocas da vida até a morte, com um cortejo de pensamentos triviais. Os homens assemelham-se relógios a que se dá corda e trabalham sem saber porquê, e sempre que vem um homem a este mundo, o relógio da vida humana recebe corda de novo para repetir mais uma vez o velho e gasto estribilho da eterna caixa de música, frase por frase, compasso por compasso, com variações quase insensíveis. Cada indivíduo, cada rosto humano e cada existência humana são um sonho efêmero do espírito infinito da natureza, da vontade de viver persistente e teimosa, são uma imagem fugitiva que desenha na página infinita do espaço e do tempo, que deixa subsistir alguns instantes de uma rapidez vertiginosa, e que logo apaga para dar lugar a outras. Contudo, e é esse o lado da vida que faz pensar e refletir, urge que a vontade de viver, violenta e impetuosa, pague cada uma dessas imagens fugitivas, cada uma dessas fantasias vãs ao preço de dores profundas e sem número, e de uma morte amarga por muito tempo temida e que afinal chega. Eis porque o aspecto de um cadáver nos torna subitamente sérios. Onde iria Dante procurar o modelo e assunto do seu inferno se não no nosso mundo real? Contudo, é um perfeito inferno que ele nos pinta. Ao contrário, quando ele tratou de descobrir o céu e os seus gozos, encontrou-se em frente de uma dificuldade invencível, justamente porque o nosso mundo nada oferece de análogo. Em lugar das alegrias do paraíso, viu-se reduzido a dar-nos parte das instruções que lhe deram os seus antepassados, a sua Beatriz e diversos santos. Daqui se deduz claramente que espécie de mundo é o nosso. O inferno do mundo excede o inferno de Dante, no ponto em que cada um é o diabo do seu vizinho. Há também um arquidiabo superior a todos os outros, é o conquistador que dispõe milhares de homens em frente uns dos outros e lhes brada: sofrer, morrer, é o vosso destino, portanto fuzilem-se. Canhoneiem-se mutuamente, e eles assim procedem. Se pudesse pôr diante dos olhos de cada um as dores e os espantosos tormentos aos quais a sua vida se encontra incessantemente exposta, um tal aspecto enchê-lo-ia de medo, e se quisesse conduzir o otimista mais endurecido aos hospitais, aos lazaretos e aposentos de torturas cirúrgicas, às prisões, aos lugares de suplícios, às pocilgas dos escravos, aos campos de batalha e aos tribunais criminais, se lhe abrissem todos os antros sombrios onde a miséria se acolhe para fugir aos olhares de uma curiosidade fria, e se por fim o deixassem ver a torre de Ugolino, então, com certeza, também
Ele acabaria por reconhecer de que espécie é este melhor dos mundos possíveis. Este mundo, campo de carnificina onde entes ansiosos e atormentados vivem devorando-se uns aos outros, onde todo animal carnívoro se torna o túmulo vivo de tantos outros, e passa a vida numa longa série de martírios, onde a capacidade de sofrer aumenta na proporção da inteligência, e atinge, portanto, no homem o mais elevado grau. Este mundo, quiseram os otimistas adaptá-lo ao seu sistema, e apresentá-lo a priori como o melhor dos mundos possíveis. O absurdo é evidente. Dizem-me para abrir os olhos e fitá-los na beleza do mundo que o sol ilumina, admirar-lhe as montanhas, os vales, as torrentes, as plantas, os animais, que sei eu. Então o mundo é uma lanterna mágica? Certamente que o espetáculo é esplêndido à vista, mas representar aí um papel é outra coisa. Após o otimista surge o homem das causas finais. Esse exalta sabe a ordem que preserva os planetas de si chocarem no seu percurso, que impede a terra e o mar de se confundirem e os mantém devidamente separados, que faz com que o resto não se conserve num gelo eterno, ou seja consumido pelo calor, que, devido à inclinação da eclíptica, não permite a primavera ser eterna e deixa amadurecer os frutos, etc. Mas tudo isso são simples conditiones sine quibus non. Porque se deve existir um mundo, se os seus planetas devem durar, embora, um período igual àquele que o raio de uma estrela fixa e afastada leva para chegar até eles, e se não desapareceu como filho de Lessing logo após o nascimento, era preciso que as coisas estivessem mal arquitetadas, para que a base fundamental ameaçasse já ruína. Cheguemos agora aos resultados dessa obra tão exaltada, consideremos os atos que se movem nesta cena tão solidamente formada. Vemos a dor aparecer ao mesmo tempo que a sensibilidade, e aumentar. À medida ao esta se torna inteligente, vemos o desejo e o sofrimento caminhando para a par. Desenvolver-se sem limites, até que por fim a vida humana apenas oferece assunto de tragédias, ter-se-á pouca disposição para entoar a aleluia dos otimistas. Se um Deus fez este mundo, eu não gostaria de ser esse Deus. A miséria do mundo esfacelar-me-ia o coração. Imaginando-se um demônio criador, ter-se-ia, portanto, direito de lhe gritar mostrando-lhe a sua obra. Como ousaste interromper o repouso sagrado do nada, para fazer surgir uma tal massa de desgraça e de angústias? Considerando a vida sob o aspecto do seu valor objetivo, é pelo menos duvidoso que ela seja preferível ao nada, e eu diria até que se a experiência e a reflexão se pudessem fazer elevariam a voz em favor do nada. Se batêssemos nas pedras dos túmulos para perguntar aos mortos se querem ressuscitar, eles abanariam a cabeça. É também esta a opinião de Sócrates na Apologia de Platão, e até o amável e alegre Voltaire não pôde deixar de dizer: aprecia-se a vida, mas o nada também tem o seu lado bom, e ainda, não sei o que é a vida eterna, esta, porém, é um mau gracejo. Querer é essencialmente sofrer, e como viver é querer, toda a existência é essencialmente dor. Quanto mais elevado é o ser, mais sofre. A vida do homem não é mais do que uma luta pela existência com a certeza de ser vencido. A vida é uma caçada incessante onde, ora como caçadores, ora como caça, os entes disputam entre si os restos de uma horrível carnificina, uma história natural da dor que se resume assim: querer sem motivo, sofrer sempre, lutar sempre, depois morrer e assim sucessivamente pelos séculos dos séculos, até que o nosso planeta se faça em bocados. E assim encerramos por aqui, finalizando a leitura da primeira parte do livro As Dores do Mundo, de Arthur Schopenhauer, que abrange as páginas de 1 a 14. Um mergulho profundo nas reflexões do filósofo sobre o sofrimento, a existência e a natureza humana. Em breve, continuaremos com a próxima parte dessa obra tão impactante. Até lá, reflita, respire, e nos encontramos na próxima leitura.